eu procurei achar um homem 5 estrelas, mas o máximo foi 2,5. Tô brincando. Uma brincadeira mesmo, gente. Eu resolvi, viu, pastor, não falar do homem 5 estrelas, do pai 5 estrelas, mas do homem e do pai nota 10. Né? As mulheres, nós precisamos, quando a gente vai fazer qualquer coisa, da qualidade e da quantidade. Então, como os homens, eles são mais focados, mais objetivos nessa questão de quantidade, eu pensei, ao invés de, não que eles não tenham qualidade, mas eu vou focar nessa questão da quantidade com eles, né? Para fazer um contraponto e até uma brincadeira com o pastor Gil. Você recebeu alguma homenagem hoje de Dia dos Pais? Se você não recebeu, se você é meio durão, que tal receber essa mensagem hoje quando você chegar em casa? Né? Cuidado, papai, né? Duvido que você não vai chorar com essa mensagem. Os homens gostam muito dos carros, né? Às vezes eles gostam mais dos carros do que de outras coisas que deveriam gostar. Mas só para descontrair, o nosso tema hoje é o pai nota 10. E a minha irmã, ela me pediu para recomendar um livro e até encomendar um livro para dar para os pais lá da igreja delas. Nossa igreja é lá em Mineiros, né? Eu sou de lá. E aí eu sugeri esse livro do Davi Merck, que é Homem Nota 10. Inclusive, viu, Célio, eu gostaria de recomendar para vocês, homens aqui que estão começando esse ministério, um livro excelente para vocês estudarem. Nós, mulheres, estamos estudando um livro que chama As Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. E eu recomendo, ele é um livro para ser estudado, ele tem, além do conteúdo, ele tem atividades muito práticas. E o conteúdo dele é baseado na exposição de Timóteo, o homem segundo a orientação que Deus dá para Timóteo, e também Tito. Então, um livro excelente. E aí eu lembrei do título do livro e falei, vou falar, né, sobre o pai nota 10. E aí, deixa eu ver se o negócio vai funcionar, acho que vai, né? Eu pensei, lembrei desse filme, quem se lembra? Procurando... Não, eu quero primeiro esse. Procurando Nemo, né? Procurando Nemo, um filme muito famoso, de um peixinho, né? Muito sapeca, que foge ou que vai brincar e perde do papai. Vocês se lembram, né? Da luta que esse pai, do perigo, de tudo que aquele pai faz para encontrar aquele filho. E parece que 16 anos depois... deixa eu falar uma coisa. Esse livro aqui já tem dono, viu? Meu colega de classe, Paulo Henrique, fez aniversário essa semana, viu? E é o presente dele, tá? Viu, Paulo Henrique? Não esquece. Deus possa te fazer um homem nota 10. Então aí, eu me lembrei do Procurando Nemo e parece que depois de 16 anos do Procurando Nemo, eles resolveram fazer o Procurando Dory. E o Procurando Dory é o contrário. É uma menininha, né, uma peixinha, aliás, né, que é desmemoriada, que tem um problema de memória, e ela se perde dos pais e aí ela vai procurar o pai. Então, a gente tem o pai procurando o filho, e agora, depois de 16 anos, certamente considerando o contexto da pós-modernidade, né, eles resolveram que fariam o contrário. A Pixar. Agora, nós estamos numa época em que estamos precisando de lembrar dos pais que os filhos existem. E aí, eu pensei que, realmente, nós vivemos um século muito carente de presença. Hoje de manhã nós ouvimos, né, o pastor Jader falando da falta, da ausência paterna na vida dos meninos. E a gente tem visto aí as consequências disso. Então, procurando um pai. Por que os pais têm que ficar muito atentos
para a questão da necessidade, da presença, da influência deles na vida dos filhos. Olha que interessante. Eu encontrei essa pesquisa falando sobre a grande consequência da pós-modernidade por causa da ausência paterna na adolescência. Então, os efeitos da ausência paterna, isso é uma pesquisa americana, né, alguns psicólogos, eles começaram a analisar e observar. Olha aqui, ó, eu até sublinhei aqui comportamentos delinquentes, como porte de armas e embriaguez. Eles demonstraram que meninos especialmente, que sentem falta do pai, ou que têm um pai ausente, eles têm muitos problemas, eles têm mais problemas em relação a comportamentos delinquentes, maior probabilidade de uso de drogas, conflitos familiares, mau desempenho escolar, envolvimento frequente em brigas na escola. Eles têm uma ira interior por causa dessa falta de presença, especialmente do pai. Fator de risco para o início da atividade sexual por parte dos adolescentes, né? Então, uma precocidade nas questões da sexualidade, desenvolvimento físico e entrada precoce na puberdade. Olha aqui que interessante, até as questões de obesidade, né? Por causa da falta de organização, da falta de orientação, da falta de direção, esses meninos ficam mais expostos. E meninas também. Afastamento afetivo do pai como padrão, como promotor de padrões, interação disfuncionais nos quais se observou prejuízo na autonomia e no processo de separação da mãe. Lembra hoje o que o pastor Jader falou? A mãe, né, quer suprir essa necessidade do pai ausente, então ela se torna com uma presença muito excessiva. E aí o filhinho da mamãe, né, até os 6 anos, continua sendo, como diz o pastor Jader, filhinho da mamãe até os 52. E aí vocês veem o desastre que é. Então, esse menino ou essa menina, né, tem essa dificuldade, especialmente o menino, de ter essa separação, essa autonomia em relação à mãe, o que é muito saudável. E aí as consequências disso, né? As questões de identidade, os conflitos em relação à identidade sexual, porque ele não tem referência. Quebra do vínculo afetivo e da convivência com o pai pode suscitar sentimentos de abandono, rejeição e culpa, colocando em risco a formação de novos vínculos. Tem um adesivo que a gente vê muito nos carros que diz assim: adote o seu filho antes que um traficante o adote, né? Por quê? Porque ele é carente e ele precisa de alguém para dar direção, né? Então você tem que ter cuidado. E hoje a gente tem agora quase que uma questão de saúde pública, o suicídio entre os adolescentes. E vocês já repararam que os meninos são mais vulneráveis? Até nessa questão do suicídio, né? É sério mesmo. E dificuldades na socialização, especialmente no que se refere à independência e à assertividade. Assertividade é aquela capacidade de se posicionar, dizer sim quando eu devo dizer sim e dizer não quando eu devo dizer não. Então, essa falta de presença do pai, ela promove essas consequências que, segundo esses estudiosos, tem até ali a fonte, né, dessa pesquisa, desse achado dos pais. Então, precisamos de pais, homens de fato, pais nota 10, né, que vão suprir essa necessidade na vida dos filhos. E eu achei interessante porque parece que esse problema, ele não é novo, né? Ele não é pós-moderno. Platão, lá em 427, né, época em que ele viveu, 347, já dizia: não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. Certamente eles já estavam vivenciando naquele tempo, né, essa questão da falta de presença de pais. Então, isso é sério. Lutero vai dizer: olha, em meu julgamento, eu não considero nenhuma ofensa mais grave do que esta,
dos pais, né, que merece uma pesada punição, como o pecado que nós cometemos contra nossas crianças, não educando-as. E a gente vai ver, na exposição aqui da palavra, que educar criança envolve muito a questão da presença, educar filhos. E Lutero vai mais longe. Se vocês não ensinam seus filhos, e para ensinar você precisa estar presente, ou vocês são insensíveis ou não os amam, né? E interessante essa fala aqui de Freud num dos seus livros. Na maioria dos seres humanos, tanto hoje como nos tempos primitivos, a necessidade de se apoiar numa autoridade de qualquer espécie é tão imperativa que seu mundo desmorona se essa autoridade é ameaçada. O ser humano tem necessidade de referência, de padrão, de autoridade. E, por causa disso, a importância do pai se faz muito presente, porque, biblicamente, essa é a principal função do pai na família. Figura de liderança e figura de autoridade. E aí, então, a gente vai olhar nas Escrituras para a gente descobrir, né, como ser esse pai nota 10. Como a gente pode, né, baseado naquilo que a palavra de Deus nos orienta, aprendermos sobre essa questão de homens que são homens de Deus, que vão ensinar seus filhos e que vão ser referência para eles, né, como figuras de autoridade. E aí eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, eu até coloquei ali, né, já para a gente visualizar, mas Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, uma palavra aos filhos, seguida da palavra aos pais. E como na igreja nós temos homens que são líderes e que são pais, isso é tão importante na perspectiva das Escrituras, que o líder, o presbítero, o diácono, aquele que dirige a igreja, também tem essa responsabilidade, essa tarefa. Olha o que a gente vê aqui. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, procura-se homens, procura-se líderes nos lares, na igreja, homens que governem as suas casas, que sejam referências nas suas casas para os seus filhos, para que essa geração que tenha esse ensino, que tenha essa referência, continue a levar a mensagem do Senhor. Olha o que Paulo vai dizer também para Tito. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, procura-se homens, pais, procura-se homens na igreja, que sejam homens que deem exemplo, que sejam testemunhas, primeiro, nos seus lares, porque essas referências vão servir como referência para a igreja de Deus. E aí eu queria que nós pensássemos que o pai nota 10, segundo o que nós lemos aqui em Efésios capítulo 2, versículo 4,
para ele ser um pai de verdade, um pai de fato, que esteja cumprindo o mandamento bíblico de criar os filhos bem, ele precisa ter presença na vida dos filhos. E olha essa palavrinha aqui, criar. Essa palavra criar, eu estava vendo hoje um artigo muito interessante de um pastor chamado Gustavo Barros, e ele define aqui, segundo ele, né, no grego, essa palavra, e os teólogos aqui de plantão, né, me ajudem aí, ele diz o seguinte, que no original grego, essa palavra, né, criar, ela é nutrir. É a palavra nutrir, alimentar de forma que a pessoa cresça com saúde, ou uma flor florescendo. Então, a ideia é de criar, de cuidar, de alimentar. Assim como quando você planta uma semente e você quer que ela frutifique, você precisa cuidar, você precisa dar a quantidade de água, né, exposição ao sol, e isso envolve o quê? Envolve presença. Algumas pessoas dizem, eu não tenho mão boa para a planta, né? Não é porque não tem mão boa, é porque não tem o cuidado que se exige para cuidar da planta. Então, pai nota 10. Não existe relacionamento, não existe pai que vai realmente fazer diferença na vida do filho se não tiver presença. Então, primeira coisa, criar, nutrir, alimentar o seu filho com a sua presença. Esses dias girou aí um videozinho nos WhatsApps, né, da vida, de uma professora corrigindo prova, e logo ela começa a chorar e mostra para o filho, estava corrigindo redação, era professora de língua portuguesa. E aí ela começa a chorar e fala para o marido dela que está lá, né, também no computador, lê isso aqui, essa redação. E o menino falando que ele queria ser um celular. Por quê? Porque o celular recebe toda a atenção. E aí vai descrevendo. E aí, quando o pai termina, ele fala, mas por que você está chorando? Por que esse... Ela falou assim, olha aí quem é que escreveu. O nosso filho. Nós, às vezes, damos mais atenção para a tecnologia, para o próprio celular, do que para os filhos. E isso é muito importante. Interessante, acho que tem uns 2 anos isso, um atleta chamado Gustavo Lima, ele foi jogar, é um jogador... Augusto, né? Augusto Lima, né? Gustavo é o outro aqui. O Augusto Lima, ele foi jogar num time na Lituânia, um jogador de basquete. E a esposa dele estava grávida aqui no Brasil, ia dar à luz, no auge da temporada do time de basquete. E o treinador, chamado, deixa eu ver aqui o nome dele, né? Zalgiris Kaunas, o treinador, deixou o Augusto vir para ver, né, liberou para que ele pudesse assistir o parto e o nascimento do filho. E um jornalista, né, os críticos de plantão acharam aquilo um absurdo. Como é que um técnico, no auge da temporada, de um time importante, dispensa o seu atleta? E aí começa um diálogo na coletiva, né? O que você acha de Augusto Lima sair no meio da temporada para acompanhar o nascimento do filho? O técnico, que eu penso, eu permiti que ele saísse. O jornalista, é normal um jogador abandonar o time durante uma semifinal de campeonato? Aí ele fala assim para ele, você tem filhos? Quando você tiver, você vai entender que isso é o máximo da experiência humana. Você acha que o basquete é a coisa mais importante da vida? Não, o jornalista diz, mas as semifinais são importantes. Semifinal? Para quem é importante? Para o time. Qual time? Os Zalgiris. Aí ele disse, você viu a quantidade de torcedores no jogo? E respondeu isso para ele, quando você tiver o seu primeiro filho,
você vai entender o que é a coisa mais importante nessa vida. Então você vem aqui falar comigo. Nada pode ser mais majestoso nesse mundo do que o nascimento de uma criança. Acredite em mim. Ontem nós estávamos falando com as mulheres e uma delas disse assim, até hoje meu filho já tem mais de 30 anos e ele ainda fala assim para mim, eu não te pedi para nascer. Né? Os filhos não pedem para nascer. Você se casa, você escolhe, você decide, você pede a Deus orientação e você tem filhos. E não existe, depois do relacionamento com Deus, com a sua esposa, relacionamento mais importante na sua vida, em termos humanos, do que o relacionamento com seus filhos. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos? Eu vou fazer uma paráfrase, uma interpretação aqui. Nós às vezes estamos preocupados em ganhar o mundo e esquecemos que a coisa mais importante é criar os filhos, é nutrir os filhos. Essa é a principal tarefa. Isso não se faz sem presença, porque criar envolve cuidado, envolve diálogo, envolve escuta, envolve muita paciência e envolvimento, né? Então, o pai nota 10 é aquele pai que tem presença na vida dos filhos. Eu achei muito interessante o Max Lucado, que é aquele autor, ele escreveu um texto para o pai, chama Dia dos Pais, um tributo. E ele fala sobre o pai dele. E ele diz assim, olha, durante os anos turbulentos da minha adolescência, meu pai era uma parte previsível da minha vida. Namoradas vinham e iam, mas papai ficava. Os torneios de futebol se transformavam em torneios de beisebol e depois voltavam a ser de futebol e meu pai estava ali. Férias de verão, encontros, álgebra, primeiro carro, jogo de basquete, tudo tinha uma coisa em comum, a presença dele. E porque estava ali, a vida corria suavemente. O carro sempre andava, as contas eram pagas, a grama era cortada, porque estava ali, o riso era alegre. E aí ele diz assim, olha, ele me ensinou a fazer a barba. Como é que cria filhos sem ensinar essas coisas? E você sabe que isso é, no caso dos meninos, isso é uma grande questão, né? Vou deixar o bigode? Quando? Até quando? Vou tirar? Como é que faz isso? Né? E as meninas também. Quem que eu vou escolher? Aquele rapaz, né? Parece que ele tem assim o jeito do meu pai, né? Então, lembre-se disso. Ele diz, olha, ele me ensinou a fazer a barba, a orar, ele me ajudou a decorar versículos para a escola dominical, me ensinou que o erro deve ser castigado e que a justiça tem uma própria recompensa. Ele serviu de exemplo para a importância de levantar cedo e não contrair dívidas. A sua vida expressou o equilíbrio entre o difícil, entre a ambição e a aceitação. Eu me lembro que quando nós comecei a trabalhar cedo, antes dos 15 anos, e os meus irmãos também, porque a gente precisava. Meu pai era pobre, tinha 6 filhos. Mas uma das coisas que eu nunca me esqueço é do meu pai nos avisando. E às vezes ele dizia, vocês estão ganhando dinheiro e não estão poupando. E eu falava, mas meu pai já está preocupado com poupança, né? Ele dizia assim, ele usava uma expressão que até hoje a gente brinca em casa, vocês ficam comprando capim seco, né? Eu achava que isso, até hoje quando os meus irmãos compram alguma coisa, comprando capim seco, quer dizer, uma coisa que é inútil. Meninos, vocês não pensam no dia de amanhã. Eu ouvi meu pai falar isso tantas vezes. Ai, se eu tivesse sido mais obediente, ou tivesse dado ouvidos, eu estaria melhor hoje, viu gente, em termos de finanças, porque a gente acha que a gente não vai envelhecer. E a gente envelhece. Então, eu me lembro muito do meu pai dando esses conselhos. Eu tive um pai muito presente nesse sentido, muito simples, um homem que não tinha nem o 4º ano primário, mas era um homem de presença. A gente sabia que o meu pai estava lá. Se tivesse briga lá na sala ou lá na área
De repente a gente ouvia aquele famoso assovio. E aquela voz que dizia, eu vou lá. Aquilo bastava, né? Então, era a presença do meu pai. Vocês viram, eu escrevi no boletim, né? É uma coisa que meu pai fazia muito com a gente. Interior, naquela época, né, Juarez? Lá em Mineiros, lá em Jataí. A energia ia embora por qualquer motivo. E o meu pai gostava de cantar. E as memórias mais especiais da minha infância era o tempo que a gente passava, luz de lamparina, cantando os hinos do inário. As crianças hoje não sabem cantar. Por quê? Porque nós não estamos ensinando. Isso envolve presença. Lavar o carro com seu filho. Ir ao supermercado com seu filho. Isso é presença. E nós precisamos fazer isso. Não é fácil. Os pais correm muito, tem muita atividade. Mas é importante que se faça isso. Um jornalista de BH, ele escreveu um texto chamado Declaração do Imposto de Renda. E ele vai narrando, né, naquela declaração do imposto de renda, né, o quanto ele tinha, o que ele colocou ali. Mas ele termina o texto, alguns dizem que é a história dele, né, ele perdeu um filho para as drogas e uma filha que abandonou a família, né. E ele diz o seguinte, se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura e a saúde de um filho amado, para que serve ele? Para ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas da declaração de bens por uma única linha que eu tive de retirar do outro lado da folha, o nome do meu filho, na relação dos dependentes. E como me doeu tirar essa linha na declaração de 83, ano base 82. Gente, não tem trabalho, não tem dinheiro. E os seus filhos não querem presentes antes da sua presença. Não compre o seu filho com o celular de última geração ou o game de última geração. Isso não vai suprir as necessidades dele. E se você perguntar a qualquer filho que está aqui, qual a melhor lembrança que você tem com o seu pai? Ele não vai falar dos presentes que você deu para ele, mas ele vai falar, aquele dia que nós saímos para pescar, aquele dia que o meu pai fez aquilo. É isso que faz a diferença. E ele vai continuar dizendo, se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio, e desses bens todos não restasse nada mais do que cinzas, isso não teria a menor importância, não ia provocar o menor abalo em nossa vida, porque a escala de valores mudou e o dinheiro passou a ter um peso mínimo e relativo em tudo. Presença, Pai, é muito mais importante. E aí a gente tem lá nos primórdios, né, a ordenança de Deus a Moisés, ao seu povo, ao povo da aliança, a família da aliança. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos seus filhos e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Gente, não tem como ensinar os filhos a palavra de Deus se a gente não tiver presença, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. As maiores lições a respeito da vida e de Deus que o seu filho terá, vai acontecer não quando você está fazendo culto doméstico, isso é importante também, lendo o texto das Escrituras Sagradas, mas quando ele te fizer uma pergunta enquanto você está levando ele de carro para a escola. E você vai responder aquela pergunta, fundamentado nos valores de Deus e da sua palavra. Eu tive um amigo, né, morou aqui em Goiânia muitos anos, e ele dizia que o tempo mais importante, as maiores lições que ele ensinou para as filhas, é quando ele ia de moto, levando-as para a escola. Então elas estavam ali, né? E ali ele falava sobre tudo, ensinava para ela, olha, cuidado, você tem que, quando você for namorar,
né? Tem que olhar, observar isso, isso e isso. E aquelas meninas hoje são meninas tão queridas, tão especiais, bem casadas, com filhos que amam a Deus. Então, pai nota 10. Criar o seu filho. E é interessante, muito interessante, quando você olha para o texto, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas criais. E aí, antes de criar, tem um mandamento negativo, não provocar a ira. E eu achei interessante, por que é que Paulo, antes de falar que os pais têm que criar, diz que eles não podem provocar a ira? E, segundo um autor que eu pesquisei, ele diz o seguinte, que na época de Paulo no Império Romano, a cultura romana, ela dava para o pai, o pátria potestas, que era o poder absoluto, e os homens usavam isso de maneira abusiva e tirânica contra os filhos. E Paulo está condenando isso. Autoridade não é autoritarismo. Vocês não devem provocar os seus filhos sendo autoritários. Hoje, né, o problema não é ser autoritário que provoca os filhos a ira, é ser, o autor vai usar aqui uma expressão, vocês me desculpem, né? A maioria dos pais não provoca hoje a ira dos filhos por causa do autoritarismo, mas por causa da indiferença. Eles não estão participando da vida dos filhos. E aí vai dizer assim, os pais são, não fui eu que disse, viu gente, está aqui. Os pais são os bananões, completamente ausentes. E quando chegam em casa, né, eles passam muito tempo fora e não querem ser importunados. Não é o caso dos irmãos aqui. Eu sei, graças a Deus. A gente tem visto nessa igreja, né, homens muito empenhados e participativos. E o resultado está aí. Hoje, quando eu vi os meninos, até pedi para eles cantarem de novo, mas eles não puderam, né, meninos? Mas eu fiquei maravilhada, né, Juarez? Que privilégio esses jovens virem aqui à frente e dizer assim, olha, o meu pai ensinou que a minha única ambição tem que ser servir a Deus. Isso é um grande privilégio. E que Deus possa continuar abençoando vocês, pais, aqui do Jaó. Pai nota 10, tem autoridade. Mas criai-os como? Na disciplina. Disciplina. Quando a gente fala em disciplina, a gente sempre pensa no aspecto negativo, não é? Mas disciplina tem que ser vista também no seu aspecto positivo. E aí entra aqui, né, ajuda aqui o grego, né? A língua original. Não vou ousar pronunciar, mas disciplina aqui, essa palavra, ela implica em treinar, educar e exercer disciplina. Então aqui é treinamento, educação. Você não pode cobrar do seu filho se você não ensina. Ah, esses meninos são muito preguiçosos, não querem saber de fazer nada em casa. Mas você não ensina, né? Leva o seu filho para ir lavar o carro, lava o carro junto com ele, né? Ensina a sua filha. E essa ideia de criar na disciplina, e disciplina envolve a autoridade. A autoridade é aquele que vai dar o tom, que vai dar a direção. Isso é autoridade. Então, nós vamos fazer isso, né? E a gente tem hoje uma falta disso, e eu achei interessante esse texto de Provérbios. Olha aqui, primeiro capítulo de Provérbios vai dizer assim, esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Lembram que hoje nós vimos sobre Salomão, Davi dizendo para Salomão, ser homem, coragem e ser homem, né? Então o relacionamento de Davi com esse filho era muito próximo, porque ele estava treinando aquele filho para ser rei. Ele deveria ser um homem de grande poder e autoridade. Olha aqui o que é disciplina. Eles ajudarão, esses provérbios, a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez.
fazendo o que é justo, direito e correto. Então você vai dar disciplina ao seu filho, porque o fruto da disciplina é diferente do fruto da indisciplina. O fruto da indisciplina é tudo aquilo que nós já vimos ali, né? A desobediência, a rebeldia, a briga, o conflito, a droga. Mas o fruto da disciplina é isso aí, ó. É fazer o que é justo, direito, correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, pai, nota 10, tem presença e tem autoridade. E nós temos visto isso muito questionado nos dias atuais. Esse psicólogo, tem até um vídeo dele correndo por aí, né? É o Léo Freiman. Muito interessante. Esse homem, ele não é cristão, mas ele definiu essa geração agora com uma síndrome, viu, doutor Paulo? Uma síndrome chamada Síndrome do Imperador. E o que é que ele diz que é a Síndrome do Imperador? Uma loucura mental, narcísica, neurótica e doentia dos pais. Ele é psicólogo, né? E neurocientista, então ele vai usar a linguagem científica. É uma loucura mental, narcísica, neurótica e doentia dos pais, que fazem com que eles acreditem que tem que fazer o filho feliz a qualquer preço. E aí o mundo gira em torno do filho. O pai está sempre dizendo para o filho, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim, na terra como no céu. Né? Cuidado, pai. Seu filho não pode ter tudo, não deve ter tudo. E ele não é o rei da casa, ele não é o centro da casa. Você que dá a direção, você que dá o tom. Isso é importante. Isso dá segurança para o filho. Isso dá direção para o seu filho. Então, cuidado com a síndrome do imperador. O líder, a autoridade maior, não é a criança, não é o adolescente, é o pai, que outorga essa autoridade à mãe. Né? Porque é interessante também, ao estudar esse texto, os teólogos, né, os hermeneutas vão dizer que o texto começa dizendo, filhos, obedecer aos seus pais. E aqui, pais, essa palavra envolve pai e mãe. Mas essa aqui, e vós pais não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de ensiná-los, de criá-los na disciplina e administração do Senhor, é pai homem, o macho. Então, os pais, eles têm que, e aí eu vou usar a palavrinha feia, né? Empoderar a mãe. Né? Tem que dizer para ela, olha, você é autoridade também. E você tem que respeitar, meu filho, a sua mãe. Né? Porque essa autoridade de criar o filho na disciplina é sua, mas Deus dá para você uma auxiliadora. Você não pode permitir jamais que o seu filho desrespeite a sua esposa, a sua mulher, a mãe dele. Isso é muito importante. E as mulheres têm mais dificuldades em estabelecer limites. É característica feminina, ela é mais protetora. E ela precisa da sua ajuda. E você, mãe, também precisa aprender, né? Isso. Então, não abra mão da sua autoridade. Não abra mão da sua autoridade. Esse vídeo, depois eu vou postar no grupo das mulheres e da nossa sala e vocês podem distribuir. O Léo Freiman vai dizer o seguinte, ele disse, olha, outro dia chegou um amigo meu, um homão, e falou para mim assim, o que eu faço? A minha filha de 5 anos, ela não aceita dormir na cama dela, tem que dormir na minha cama. E ele olhou para aquele homem e falou, mas espera aí, uma menina de 5 anos que está mandando em você, e o seu relacionamento com a sua esposa? Vocês sabem que as crianças testam vocês, né? Então, é preciso que vocês tenham autoridade. Pai nota 10, ele instrui. E aqui a ideia, né? Se você ler, né, na versão NVI, esse mesmo texto,
você vai ler assim, ó, antes criem-nos segundo a instrução. A NVI, ela substitui disciplina por instrução. Né? Mas o texto da Revista Atualizada diz admoestação, que é a mesma coisa que conselho, né? Segundo a tradução aqui, né? Instrução, porque disciplina envolve instrução, envolve treinamento, não é o que eu falei para vocês? Né? Mas para que a gente pudesse lembrar, para que fosse pedagógico, eu tratei aqui da palavra instrução relacionado à admoestação. E aí, admoestar tem uma questão que vem logo na nossa mente. Eu vou admoestar o meu filho. Eu vou orientar o meu filho. Eu vou avisar o meu filho. Por quê? Porque admoestar é avisar. Cuidado, meu filho. Não ande por esse caminho. Isso vai dar errado. Você está andando por esse caminho, rapaz? Volta aqui. Você não vai andar por ele. Menina, não é isso, né, que eu te ensinei. E olha que interessante isso aqui, ó. Uma pesquisa nacional, ela é de 2015. Traz dados alarmantes sobre os hábitos dos adolescentes brasileiros. O trabalho referente ao ano de 2015 foi realizado com estudantes concluintes do 9º em escolas públicas e privadas de todo o país. A maioria entre 13 e 15 anos. Os resultados mostram que o percentual de jovens que já experimentaram bebidas alcoólicas dessa idade, viu, gente? Subiu de 50,3% em 2012 para 55% em 2015. Já a taxa dos que usaram drogas ilícitas aumentou de 7% para 9%, no mesmo período, 13 e 15 anos. Também subiu o número dos que relataram a prática de sexo sem preservativo de 24,7% para 33,8%. Quem tem que admoestar, quem tem que avisar, quem tem que conversar com os filhos sobre esses assuntos? É você. Às vezes é difícil conversar com os filhos sobre determinados assuntos, mas é preciso conversar, ensinar, orientar. Pais, a vida precisa ser discutida, dialogada, e eles vão ouvir de você as orientações. Lógico que a escola ensina, lógico que a igreja ensina, mas esses assuntos têm que ser tema. Você é chamado por Deus para criar o seu filho, disciplinar o seu filho e admoestar, instruir, orientar, direcionar, falar para ele, olha, cuidado, álcool é um problema sério para o adolescente, drogas nem se fala. A questão da sexualidade, por que Deus criou a sexualidade? Qual o propósito de Deus para isso? São orientações que eles precisam ouvir de você. Isso é muito sério e é muito importante. E aí a gente tem, por isso que eu disse para vocês, o acróstico, né? Pai, presença, autoridade e instrução. Isso faz um pai nota 10. Qual que é o resultado desse investimento, dessa presença, dessa autoridade e dessa instrução? O texto começa dizendo, olha aqui que interessante, fala para os filhos, mas depois, né, vem a orientação para os pais. Mas olha o que ele diz para os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Pais que educam os seus filhos têm esse privilégio de ter a obediência deles e a honra deles. Por isso que se cria filhos, né, com autoridade e com disciplina, para que eles possam obedecer você. Não porque você está mandando, mas porque aquilo é o melhor para ele. Porque olha aqui para os filhos, olha aqui meninos e meninas, filhos obedientes, filhos que honram ao Senhor, têm vida abençoada. Vida longa é sinônimo de bênção de Deus, né? Não é anos, não é tanto anos de vida, tempo, pode até ser, porque filhos que são protegidos contra as questões das drogas,
das bebidas, da sexualidade, eles são muito mais saudáveis. E tem probabilidade, do ponto de vista humano, de viver muito mais. Né? Mas é mais do que vida longa, é vida com abundância, é vida com alegria, é vida realizada. É isso que a palavra de Deus promete para os filhos e para os pais que educam os seus filhos, com a presença, com a autoridade e com a instrução, segundo a palavra de Deus. Isso é muito importante. Essa é uma das minhas frases prediletas. Viu, pai? O que importará daqui a 100 anos? Você precisa criar seu filho, ser presente, ser autoridade e ensinar o seu filho, porque daqui a 100 anos não importará o modelo de carro que dirigi, o tamanho da casa em que vivi, o tipo de roupa que vesti, o valor da minha conta bancária, mas o mundo pode ser um lugar melhor, porque eu fui importante na vida de uma criança. O C.S. Lewis vai dizer, tudo que não é eterno é eternamente inútil. E a palavra de Deus lá no Salmo 78 disse, contaremos a vindoura geração. Quem que vai contar a vindoura geração? Você. E a vindoura geração vai contar para a vindoura os valores de Deus, as bênçãos de Deus. Então, a coisa mais importante é você investir a sua vida na vida dos seus filhos. Pai, nota 10, presença, autoridade e instrução. E eu quero terminar dizendo o seguinte, né? A gente começou falando de quantidade. Pai, nota 10, né? Os homens gostam de quantidade. Bons, né? Muitos deles bons nos números. Mas, gente, isso não pode ser feito na sua própria força. E eu achei isso tão interessante porque eu não tinha pensado nisso. Mas eu sempre me preocupo quando eu vou falar a respeito de maneiras como a gente deve agir em qualquer área da nossa vida para a igreja, para que isso não fique, não soe como algo que tem que ser feito por mim mesma, na minha força. Porque nós não somos fortes, nós somos fracos. E eu não tinha prestado atenção nisso, mas esse restante do capítulo, né, está no capítulo 6. O mesmo capítulo que começa dizendo para os pais, olha, vocês têm que criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, vai concluir o capítulo e até o livro com essas orientações aí, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? No Senhor. E na força do seu poder. Nada podemos fazer sem a força do Senhor. Essa não é uma obra sua, que você vai fazer porque você é bom, porque você é nota 10. Você vai fazer, você vai criar seu filho, se você estiver revestido do Senhor e da força do seu poder. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Mas Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Né? E aí, ó, o que a gente precisa fazer para ter essa força e esse poder para educar os filhos? Revestir de toda a armadura. A armadura para que a gente possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Não pense que você está numa batalha psicológica. Você está numa batalha espiritual ao criar o seu filho. A nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra os principados e as potestades. A nossa carne luta contra nós. O diabo, nosso inimigo. E o mundo, os valores do mundo. Eu hoje tenho também preocupação, quando eu vou falar com os pais, de não colocá-los culpados. Pais e mães. Não é colocá-los culpados, é colocá-los como responsáveis. E como responsabilidade sua, você olhar para Deus e dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, me fortaleça. Você não está recebendo, ou seu filho não está recebendo, todo tipo de informação sobre sexo, sobre drogas, sobre violência, porque nós estamos vivendo num mundo pós-moderno só.
E isso chega através da mídia, através dos meios de comunicação, das redes sociais. E aí a igreja precisa ajudar os pais, porque as vozes, como disse hoje o pastor Jader, são muitas. Antigamente era mais fácil. As vozes eram menos vozes, né? E menos acesso à informação que não está na hora, né? Então, a sua luta não é contra sangue e carne. É contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E termina dizendo, fazer tudo isso com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A batalha, a guerra, não é sua, ela é de Deus e tem que ser combatida na força do Senhor e do seu poder. E você só vai ser esse pai nota 10 se você depender de Deus, se você disser, Senhor, eu não posso. Eu não aprendi, eu não tive referências. Mas agora, como disse o pastor Gil, você tem o Pai, você é filho amado de Deus e você pode buscar na palavra dele orientação e direção para educar e para abençoar os seus filhos. Pais do Jaó, nota 10, que Deus possa abençoá-los e que fortalecê-los para que os filhos dessa igreja sejam abençoados, os homens dessa igreja, as mulheres dessa igreja, para a honra, louvor e glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, e ela penetra a nossa alma e nos ensina. Te agradecemos por esse momento aqui com esses irmãos tão queridos, tão especiais, e pelo privilégio de poder estar aqui compartilhando esses valores da tua palavra com esses irmãos. Fortaleça-os, Senhor, especialmente os homens, os pais aqui presentes. O Senhor conhece a batalha que eles têm para trazer o sustento para os seus lares, para dar segurança financeira, emocional e espiritual aos seus filhos, às suas famílias. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os sustente e que todos os dias eles possam buscar na tua palavra, na espada do Espírito e na oração, para que eles possam ser vencedores, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.